Bom, só para você entender um pouco do que eu vou te perguntar, a gente está fazendo uma matéria, né, para falar um pouco sobre as recentes reclamações de clientes da... Posso interromper um segundo? Acho que pode perder um pouco a dinâmica, mas se você achar bom botar a televisão aqui atrás, eu falar alguma coisa com os dados. Não. Para dar trabalho? Não? Beleza. Pode ser assim, que aí qualquer coisa dos dados você pode pedir para alguém me mandar. Tá, tranquilo. E a gente acrescenta na matéria. Tá. Sim, a gente sabe que tem várias reclamações de clientes, né, a respeito da URB. Isso eu já posso responder. Eu vou começar com... Não, só estou te dando um panorama e vou fazer a pergunta. Tá. Vamos lá. Como funciona hoje a base de negócios da URB? Eu posso responder? Pode. Você quer que eu responda antes de ter várias reclamações? Das reclamações a gente fala daqui a pouco. Porque eu contextualizar. Eu vou detalhar as perguntas para vocês. Tá bom. Você vai perguntar de novo ou eu posso responder? Como funciona a base de negócios da URB? Se eu falar, eu vou ter que te matar. Tô brincando. A base de negócio, você diz o modelo de negócio. Tá. A gente é uma empresa de tecnologia que arbitra ineficiências do mercado de turismo para conseguir boas negociações, passar isso para o cliente e, de uma outra forma, tornar também fácil para o cliente comprar aquilo. Então, eu vou falar sobre o segundo primeiro. O que é fácil? Pedindo o mínimo de informações possíveis. O que é fácil? Tem empresas, que não vou citar nome, mas a prática normal, não colocam o horário do check-out e check-in. Aí o cliente fica na dúvida, uma vez que ele tem um voo chegando às 6 da manhã e o check-in é só às 5 da tarde, o que ele vai fazer isso num país que ele conhece? O que é facilidade? Isso daí vem em conta com o que a gente falou antes, de ansiedade. E eu já fiz isso muito. Eu aprendi, inclusive, com o fundador do Booking, que não é mais do Booking, mas é um cara muito bom. A indústria mente para o cliente o tempo todo. E eu já fiz muito isso. O que é mentir para o cliente? É usar dopamina a nosso favor. Só restam, está acabando, corra. Tem tantas pessoas olhando esse hotel. Tipo assim, o cara tem um Neurolink que ele botou na cabeça de todo mundo, ele sabe quantas pessoas estão pensando em comprar esse hotel. Desculpa, ele sabe o que as pessoas estão pensando. E funciona pra caramba, tá? Muito, eu sei porque eu aprendi do cara que fazia, o cara que inventou isso. Só que tem 3 ou 4 anos que a gente acha que, tipo, no longo prazo isso vai se virar contra a empresa. No curto prazo você perde faturamento. Bastante. Eu vou fazer ordem de grandeza 30%, no mínimo. Porque é muito fácil, assim. Nós somos animais, né? Então, se você não tiver um padrão, caramba, eu falar para você que só restam tantos, botar um cronômetro, você já vai ligar para o seu marido ou namorado, e eu sei que tinha gente me ligando antigamente, aí, tô aqui no sinal, tô acabando, pô, eu ficava, caraca, e isso é facilitar. Por que isso? Porque eu sou bonzinho? Não é só porque eu sou bonzinho, não. Apesar de eu me achar uma pessoa boa. Mas a gente acha que isso vai se voltar contra a companhia uma hora. E a gente fala pra caramba aqui dentro de saúde mental, e não fala da boca para fora, não seria legal fazer um dever de casa. A gente fazendo isso, a gente estaria falando uma coisa para vender mais fazendo outra. Então, é mais fácil para o cliente, com calma, saber a verdade. Não só faltam tantos. Nem se só faltam, a gente está falando. Então, hoje vocês não fazem mais isso? Então, tem 3 anos que a gente não faz isso, tá? Eu fazia bem. E quando eu falei, cara, de produto, parar de fazer, ele trabalha aqui, ele meio que não acreditou, você falando isso. Enfim, na primeira parte,
tá? Que eu falei que a gente é indústria, a gente arbitra a indústria. Vamos lá. Se você não entender, pode pedir para eu repetir. Tem muita volatilidade no mercado de aéreo, tá? Hotel, idem. Só que a gente vende, vamos lá, metade aéreo, metade hotel. Hotel normal, você tem a data de check-in, check-out, e você botou um check-in, check-out pro junho, 10 de junho, check-in, 15 check-out. Nesse meio tempo, o hotel botou um preço mais barato que a gente tinha. Era R$1.000 pra gente, a gente vendeu para você a 1.200. Começou a custar pra gente 800. O cancelamento é grátis. Então, um robô refaz isso e faz um preço mais barato. A gente tá... Isso é um projeto um pouco novo. A gente está na dúvida se a gente devolve tudo para o cliente ou fica metade para você usar em atividades, se a gente quer entrar em atividades. Por quê? Porque se a gente devolver tudo, é impressionante, mas o cliente fala, vamos botar no quarto sem ar-condicionado, ou quebrado, ou não sei. Então, e em pacote é mais fácil e mais difícil. Por que é mais fácil? Porque você compra uma origem e um destino. Então, é como se você estivesse comprando uma opção de compra, né? No nosso caso. A gente trava um preço com as companhias, hipoteticamente falando, Orlando, R$3.000. Tá? A gente vende Orlando a 2.400. Vou dar um exemplo de Orlando, que é um bom exemplo. Por quê? Porque o peso do preço do hotel em Orlando é muito baixo comparado ao aéreo. Tá? O hotel tem... O setor inteiro tem problema de fluxo de caixa, porque é sazonal. Então, se a gente pré-paga, e o hotel não tem crédito, porque normalmente é um business familiar, deveria ter. Então, se a gente pré-compra, a gente consegue preços muito bons, acaba ajudando o hotel. Eu estou falando preço muito bom, um hotel ali em Kissimmee, Orlando, na International Drive, $16 a diária. Só que para pensar que, diferente do aéreo, vai você, o seu marido e seu filho, o hotel é $16 a diária. Então, por pessoa, vamos arredondar para 15, são $5 a diária para pessoa. E eu estou falando o negócio todo, tá? E por que eu estou falando? Porque quem quiser tentar imitar, pode tentar. É difícil pra caramba fazer isso. Se andar aqui é só de desenvolvedor, você está do lado do computador de algum, você vai ver. A gente demorou anos para conseguir começar a fazer isso ok. Quando a gente começar a fazer isso muito bem, a gente está arriscado a gente vender quase de graça alguns destinos. Mas só para eu entender, que nem tá... Pode perguntar, só faz pergunta difícil. Por exemplo, a Urbi, quando você fecha um pacote, eles já não falam assim, eles não falam ainda qual hotel que você vai ficar. Vocês fazem durante esse período que o cliente fecha. Vocês às vezes dão 3 opções, né, perto da viagem. Vocês fazem essa pesquisa de hotel? Como que é feito isso? Boa pergunta. A gente fala tantas estrelas, próximo de... Por que a gente fala o hotel exato? Que a gente teria que ficar mudando toda hora. Porque o hotel, ele para aquela data, etc., ele é finito. Tá? Vocês ainda estão em negociação? Não, ele é finito. Tem 200 quartos, 100 quartos. O aéreo, ele não é infinito, mas ele é quase igual a Disney. Tipo, não tem um avião naquele dia. Tem 3 voos saindo de lugares diferentes, ou mais, às vezes 30, às vezes 40, dependendo do lugar. Então é mais fácil, assim. Então o hotel, se a gente coloca hotel tal, tá arriscado a gente ter que mudar daqui a pouco tal. Aí você comprou o mesmo pacote do que eu, ficou no hotel na International Drive, bom e tal. Eu fiquei no outro, só que o meu tem jacuzzi. Você vai ficar chateada, com razão. Então a gente tenta especificar o hotel, tantas estrelas, perto de, e explica o padrão do hotel, que é tipo que a gente normalmente vai. Em lugares que tem hotel, Cancún, tem hotel com 400 quartos, a gente fala.
vai ficar no hotel tal. Quem lembrar o nome de algum hotel aí pode me falar. Eu sou muito bom de nome de hotel. Eu prefiro ser bom com nome de pessoas, mas... E aéreo, você comprou hoje, que dia é hoje? 19? Pô, não sei como eu acertei. 19 de abril. Você comprou para viajar 15 de novembro. Ou 3 de março, vamos lá, 15 de novembro. A gente travou preço do aéreo a R$3.000. Hipoteticamente falando, 200 mil passagens que a gente tem a opção de compra para exercer até 45 dias antes de 150 mil passagens. Tá? Nesse delta tempo aqui, tem uma volatilidade. Você não comprou, você já sabe o dia, mas a gente não falou o voo, número tal, a hora. Então, ao invés de fosse só um voo, a gente teria uma linha volátil, igual uma opção, que pode explodir para cima, pode explodir para baixo, ou pode ser volátil, às vezes está para baixo desse valor que a gente travou, a R$3.000, que eu falei, R$3.000. E se você tem mais de uma linha, você tem uma probabilidade maior. Você está usando a opcionalidade a seu favor. Literalmente, opcionalidade. Posso beber? Eu devo ficar falando direto que eu fico com a boca seca. Tá, opcionalidade. Agora, imagina você ter 10 linhas. Não é simétrico da opcionalidade ser 10 vezes maior, da sua chance de conseguir abaixo ser 10 vezes maior. Se fosse, putz, seria bem bom. Mas tem um fator que é algumas boas vezes maior. Então, aí a gente tem um robô que está vendido nos preços abaixo desses 3.000 e nos preços lá embaixo. Tá? No mercado financeiro, quando isso acontece, imagina isso com opção. Entra um banco gigante, o Itaú, botando lote de um cliente gigante, a JGP, para vender um lote absurdo, sei lá quanto, pode ser de ação, de opção, o que for. Porque ele tem um saque de um cliente. Pode bater lá embaixo e voltar, porque eles tinham que exercer aquilo. Então, para se enquadrar num algum índice, eles têm que se enquadrar no aquele do Morgan Stanley e não sei o que, MS. Aí bateu lá e voltou. Só que no mercado financeiro tem gente tomando ali, já tem ordens. No nosso caso, só tem a gente que está ali. Então, ou então você na frente do computador ali, naquele momento, você vai ter que ser mais rápido que o nosso robô. Se você for, putz, vou te contratar, por favor, me fala, a gente tenta ali. A gente já tem tudo. Bateu. E essa volatilidade a gente tenta emitir o máximo, então chama de free float, ou eu gosto de chamar a granel. A gente tenta emitir o máximo. Se a gente chegar a 100%, eu estou falando do modelo de negócio todo, deve estar me olhando de cara cheia, mas eu quero ver fazer. Sério. Então, a gente... Cara, eu desenhei isso no estacionamento do Carrefour, não, do Pão de Açúcar, tem uns 6 anos, quem souber, esse negócio exato, assim. Foi na Souvenir, numa loja de tinta, peguei e desenhei, cara, fiquei maluco, assim. E a gente viu o quanto é difícil de executar, porque software, quando você faz algo pela primeira vez, é bem complexo. Né? Quando você pega um módulo aqui, um módulo dali, outro daqui, é mais simples, assim. Então, nesse meio tempo lá, que a gente tem 100 dias, quanto maior o delta, maior a probabilidade, tá? Então, ao invés de a gente tentar prever o preço que vai estar essa passagem, que a gente tenta também, tem uma equipe de machine learning aqui tentando fazer isso, mas eu vou ser bem sincero com você, o ser humano adora achar que pode prever tudo. Então, você vê mercado financeiro prever quanto vai estar o petróleo daqui a 10 anos, mas não sabe quanto vai estar o dólar amanhã. Acho isso engraçado, assim. Mas vamos tentar. Impossível, mas beleza. Quem conseguir isso deve ganhar 10 Nobel seguidos.
a gente é mais fácil a gente tentar prever o índice, o Sharpe daquele cara ali, sabendo quantas opções a gente tem e a chance dele bater abaixo. E se você pegar e fizer esse exercício em qualquer ação, opção ou passagem, você vai tomar um susto, porque em um dia, tá? Uma passagem, seria legal até te mostrar isso, depois eu te mostro, mas pode variar de R$ 1.200 a R$ 6.000. Uma passagem igual, classe econômica, R$ 1.200 a R$ 4.000, R$ 5.000, não a mesma. Origem e destino mesmo, classe econômica podendo ser de Gol, TAM, American Airlines, não sei o que, não sei o que. Pode acontecer desses R$ 1.200 só terem 8, 2, 9, 10. Mas tem também a de R$ 1.204, que só tem duas. Tem R$ 1.232. Então tem uma. Aí depois, então se a gente tem um robô ali pegando isso, a gente não vai conseguir emitir lote gigante na mínima. Mas você, pegando eficiência, tudo que é menor do que os 3.000, dá a gente tem um ganho. Não, ainda não tem um ganho, ainda a gente está vendendo muito barato. Mas no todo a gente consegue fazer essa mágica. E é engraçado que as... Não é. É igual se eu fizer uma mágica aqui com você de carta, você vai falar, caramba, tem uma que eu posso fazer depois que terminar a entrevista. Você vai falar, pô, aí eu vou te mostrar depois, vou te contar, que eu nunca contei para eles. Você vai começar a rir. No final é fácil. O difícil é o cara que inventou essa mágica, que eu não sei quem foi, não fui eu. Sim. E se a gente constrói esse negócio e dá para os outros, é fácil, igual essa mágica, que eu vou te fazer depois, mas construir é difícil, pensar nela, acho que... Pensar nela, não sei, é fácil ou difícil. Para mim, não sei se foi... Acho que foi difícil, né? Se eu demorei 5 anos para pensar nela, foi difícil. Pensando o tempo todo, aliás, imaginando o tempo todo, pensando o que eu imaginei de melhor, e a gente em anos está cada vez melhorando mais nisso, é porque ou a gente é muito incompetente ou ou o problema é muito difícil, assim. Eu vou te falar, cara, esse time aqui, desse andar, eu me sinto um labrador conversando com eles em termos técnicos. O time de baixo, eu me sinto um labrador, tipo, eu sou o CEO da companhia por acaso, a equipe daqui é bem boa. Nada contra labrador, tá? Eu tenho não, nem tenho mais, parece labrador, labralata. E agora, saindo um pouco de negócios da URB, você considera a URB uma agência de viagens? Desculpa. Não. Eu vou te falar porque eu tô rindo. Mas juro. Que eu lembrei de uma pergunta que fizeram pro Elon sobre o concorrente dele. E ele começou a rir. E ele não estava desrespeitando, jamais está desrespeitando. Só que falaram, pô, tem um concorrente tal, depois você vê. Vamos ver junto ali. O que você considera? Ele começa a rir. É por isso que eu ri dele. Eu não ri aliás, eu ri da tua pergunta dele, porque essa foi muito parecida. Aí, cara, I don't think they have a good product. Foi o que ele falou. Aí mostrou o carro. Aí parecia nada contra a Fiat nem a Uno, mas pega um Uno, um pequenininho, versus um Tesla. Mas muito feio o carro, tipo um mini bug, não sei. Aí mostrou o carro. Aí você começa a rir, porque você vê a diferença. Não considero. Uma agência de viagem, ela está vendo o melhor preço para ela, fazendo uma consulta manual que a gente faz em meio segundo, eles vão fazer em minutos, ali se o cara for muito bom. E ele está procurando a melhor margem para ela ali num preço válido para você. A gente procura o menor preço do mercado. Independente de ser melhor para você ou para a gente, é melhor para os dois.
E a gente faz isso em segundos. E a gente não faz isso na mão, porque eu ia precisar de 10 mil pessoas para fazerem isso, assim. A gente faz isso usando tecnologia. Aí falam, a agência de viagem tal vai investir em tecnologia. E tem o termo transformação digital, que eu acho a coisa mais engraçada do mundo. Eu adoraria conhecer uma empresa que fez a transformação digital, porque tem consultorias, só fazem transformação digital. Mostra uma que fez uma transformação digital. O que é uma transformação? A gente nasceu ali querendo ser tech e turismo. Tá? Ao ver que a gente não, peraí. A gente foi indo para tech. Hoje eu quero que o Uber seja uma empresa de ciências. E eu sei o quanto é difícil isso. Mas é mais fácil do que você nascer em 1950, ou antes da Revolução Industrial, e você vê uma linha de produto da Tesla. Como é que você vê quantas estão tentando fazer a linha de produto da Tesla. E todo mundo fala que a Tesla ganha na Nike. Não, eles ganham na produtividade. A linha de produto deles já não para. Eles nasceram assim. É mais fácil você construir uma casa do zero do que você reformar uma casa. E essas casas são velhas pra caramba, cara. Estão caindo aos pedaços. Só que tem gente que ainda gosta de ir lá nessas casas, entendeu? Para mim, o meu maior ativo e o seu também é nosso tempo. Eu vou na casa, se essa casa me der a melhor condição e for mais rápido, eu vou lá. E não estou falando só para cliente, não, estou falando para funcionários também. O nosso barco elétrico, a empresa que a gente comprou de barco autônomo tripulado, a gente não comprou para entrar. Acabou que o negócio virou grande, mas a gente comprou porque quarta, quinta e sexta demoram 42 minutos para chegar no metrô. Então, qual era a forma mais fácil? Ou voando, que não tem ainda, ou então pelo canal. Vamos pegar um barco? Não, vamos fazer uma coisa direita. Achamos 2 gênios, um francês e um brasileiro, uma empresa bem legal, que não fazia barco autônomo tripulado, porque não é legalizado em nenhum lugar do mundo agora. Está arriscado os nossos seres, os primeiros, ou Amsterdã, para a MIT. E o funcionário é para casa mais rápido, mais cedo, mais tranquilo, não é pegar trânsito. Então, se a gente faz isso para o cliente, a gente faz aqui dentro também. Óbvio que é difícil, principalmente em áreas que começam mais operacionais e tem que adotar tecnologia, e a dificuldade é cultural, assim, eu achar que eu vou perder meu emprego se um algoritmo fizer por 1/10 do tempo. E se você veste a camisa da empresa, você não vai perder seu emprego, sempre vai ter lugar, até porque tem um monte de coisa que a gente faz que o computador não faz. O computador não tem compaixão, o computador não tem sentimento, o computador não entende metáfora. Mas se você boicotar aquilo, você não está vestindo a camisa da empresa. E já aconteceu. E como que você rebate as denúncias de que a Uber não estaria repassando dinheiro para hotéis e pousadas? Porque a gente recebeu muitas denúncias, né, de empresários que hotéis contratados pela Uber, né, para levar clientes, não receberam o dinheiro. Eu não posso rebater porque é verdade. Durante 2 semanas, mais ou menos, a gente... mais ou menos, quando deu o problema do Silicon Valley Bank, da Americanas, que deu um calote de 63 bi, era um pouco óbvio esse calote, assim, os bancos botaram... Eu, inocentemente, demorei a agir, que eu estava nem aí para a Americanas ou para a Silicon Valley Bank. Da noite para o dia, a gente concentrava muito num banco só. Esse banco travou nossos recebíveis. Então, você pega quase 900 milhões de reais, na época, sei lá quanto, e travado. A gente vende em 12 vezes, 24. Então, eu falei da Americanas. A Americanas antecipava 100% dos recebíveis e ainda se alavancava não sei onde. A gente antecipa uns 20%, 25%, 30% e tem endividamento zero, tá? Então, em ordem de grandeza, eu vou te dar a fotografia que eu tenho do dia 17, porque está mais fresca, eu estava ontem com a Andresa aqui. A gente tinha 876, eu acho, milhões de reais em recebíveis e em caixa 4 para pagar as obrigações. Esse 876
travados para antecipação dos 10% ou 20%, o que seja. A gente não consegue imprimir dinheiro. Eu não sou muito de fazer comercial, eu sou muito ruim de comercial. Porque, pô, fazer comercial sei lá, a não ser que seja um comercial que você gosta, caramba, mas... E a gente concentrava num banco só. Aí eu tive que falar com outros bancos, abrir conta, e, putz, foi um aprendizado para mim, eu tive que aprender a fazer isso. Querem falar com o CEO da empresa, não sei porquê, como se eu fosse mais importante que alguém aqui. E agora a gente está começando, os outros bancos eles abrem, aí tem comitê de crédito uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, aí vai na adquirente, e você não tem relacionamento ainda. Então agora tem um banco, não vou citar nome, super legal, que a gente já está com um valor considerável lá. E 2 semanas de conta aberta, não sei. Aí eles vão começar a tomar antecipar a parte. E tem vários outros que estão numa situação próxima dessa. Com esse que recebe, eu chamo de pingado, mas você entendeu? Que eu dei 4 milhões em cima de 800 milhões é o quê? 0,5%? Ou estou fazendo besteira? 0,5%, não é nem 5%. Com isso, a gente foi também um movimento errado, fazia um pareto, não fazia um pareto e pagava um prorata ali. E a gente, no domingo, eu tive me botaram num grupo de cliente, eu entrei lá, não dava para fazer, como é que é, tipo um hangout, tinha mais de 100. Então eu gravava o vídeo e a galera perguntava e tal. Foi super bacana, assim, primeiro porque eu aprendi bastante, óbvio que me tacaram pedra pra caramba no início, assim, o que eu entendo, tá? Totalmente, eu provavelmente tacaria também, mas hoje eu não tacaria, mas provavelmente algum tempo atrás eu tacaria. Aí eu expliquei o que estava acontecendo, passo a passo. Aí nos 20 primeiros minutos, eu fiquei até 6 horas da manhã com ele em call. Nos 20 primeiros minutos eu era o demônio, assim. E é muito fácil demonizar as pessoas, né? Normalmente a gente está errado. Nos meia hora depois, aí entrando gente, caramba. Só que quando ia entrando gente, já tinham pessoas entendendo e vendo que a gente estava resolvendo. E não tem ninguém que deixou, tem muito pouca gente que deixou. Mas como é que você explica? Vocês têm 29 mil reclamações, 2 mil não atendidas, não respondidas. Tem alguém que tem algo melhor? Oi, hello, tem alguém que tem algo melhor que isso? Normalmente o nosso é 0, de não respondido. Mas quando você tipo, você não consegue malhar, eu sou bem fraquinho, 20 quilos no supino e vai para 200. 20 para 25, para 30. Então, quando você tem um pico desse, não tem mágica. Você não faz software rápido, você não faz nada. Você só pensa em, cara, como é que a gente faz curto prazo, como é que a gente aprende para o longo prazo, nosso erro seja maior, mas diferente. Aí foi entrando gente, cara, no início o grupo era alguma coisa pejorativa do nosso, depois virou Urbe IPS, Urbe Eu Te Amo. Eu acho que isso aconteceu por quê? Porque, qual foi meu erro? Meu erro foi, eu sou muito cara, ao invés de falar, eu vou executar, vou fazer. Então, eu tive eu demorei a falar, tanto que, tipo... O que estava acontecendo? Não, o que estava acontecendo, eu acho que a gente falou, eu acho, não posso estar errado, mas a gente falou o que estava acontecendo. Para cliente, a gente falou o que estava acontecendo, não? Tá. Sim, para os donos das pousadas. A gente falou, mas não era eu falando, era um comercial falando, era alguém daqui, aí às vezes também sem muito contexto.
uma coisa, tipo, aqui a gente está tendo tempo, você pode cortar o que você quiser e tal, você vai pegar o que você acha mais relevante. E, cara, a gente tem uma empresa que tem 1.600 pessoas em várias áreas e tem um negócio que chamam de conceptual skills, né, que é você entender um pouco da empresa inteira, que ela se interconecta. E não tem um segredo para isso. Para mim, o segredo para isso, eu acho que mulher tem mais isso que homem, eu acho que eu já falei para a Aninha isso, falo para a Karina, não sei porquê, e tempo. Então perguntam para mim, caramba, ontem eu estava batendo um número, eu falei, o número vai ser tal. Aí o Cato estava. Aí a Andrea ficou olhando, o número era exatamente aquilo. Aí, como é que você sabia? Eu respondi igual o outro dia, um cara que eu gosto de responder. Cara, que dica você dá para programar tão bem? Não é meu caso, não, mas ele falou, cara, fazer a mesma coisa todo dia por 20 anos. Nesse caso, eu faço a mesma coisa todo dia por 14 anos. Então, eu não tenho terceiro grau, não sou MBA, não sou nada. Felizmente, porque se eu fosse, eu não teria 14 anos, eu seria bem menos. E depois da conversa com os clientes, a gente repriorizou esse valor que a gente recebe e focou nos clientes e nos hotéis. E esse Pareto é um valor bem, se você pegar para zerar o atrasado, o que já está atrasado, e o 45 dias, 60 dias para frente, exatamente, engraçado, não tinha feito percentualmente, mas é exatamente 18%, 19% do nosso caixa total, 20% arredondando, um pouco menos, 18%. O que, vou ser muito sincero, tá? E não considero isso arrogância, não. Se acha um funcionário, acha isso um problema, eu acho até que eles devem repensar, eu estou dando se eles querem trabalhar aqui, porque para mim isso não é um problema complicado, complexo. Isso é um problema complicado. Ele tem uma coisa de complexo, não depende de você, depende dos bancos. Mas também, cara, a gente tem 256 outras opções que não sejam bancos, que para mim a dívida mais cara hoje do Urb é equity. A gente podia levantar uma rodada de capital, mas para mim ia ser igual hiperinflação. A gente pode pegar um fundo soberano? Pode, mas... Então, não estou falando só com o banco, eu estou falando com outras 256, agora são 260 ideias que a gente tem. Então, com base nessas denúncias, dessas reclamações de hotéis, de pousada, você confirma que teve, sim, um atraso, mas que todo esse atraso a gente já pode afirmar que foi... Já não foi zerado. Não foi zerado. Já está sendo... já começaram a pagar. Inclusive, os clientes já voltaram a operar. Então, você pega aí esse 0,5% do caixa que a gente recebe, que é pouco, que deveria receber os 15% que eu falei, estavam priorizando isso e isso. Agora começaram a priorizar hotéis, pousadas e clientes. Então, ontem já começou a operar cliente, caramba, o que é engraçado, mas tipo, você recebe 50 pedradas, aí você vê um cliente falando, caraca, valeu, tô indo para... Ontem teve um que, eu até liguei para ele no FaceTime, ele é de Morro do Chapéu, cidade do disco voador, que eu não sabia nem que existia, Rilho. Caramba, cara, ele é super humilde, tá indo a mulher para Dubai. Ele falou, cara, por que a gente ia para Dubai? Dubai, sabe? Ele nunca saiu da cidade dele. Aí você recebe fala com um cara desse, te dá uma força extra, assim, bem grande, assim, e te dá uma responsabilidade maior. Eu falei isso pro meu sítio ontem, e, João, mas você já tem muita responsabilidade. Eu, calma, Zanaco, tem responsabilidade muito boa e tem responsabilidade que você coloca, essa é super boa. Vale mais do que tomar, às vezes, 30 pedradas, assim. E o que você falaria para os clientes que têm reclamado que não conseguem data para realizar a viagem? Vocês normalmente pedem para o cliente dar 3 opções, né? E aí muitos clientes
reclamando que não estão conseguindo, ou até mesmo que quando eles escolhem, depois a UB acaba cancelando, mudando a data, a pessoa acaba perdendo as férias. O que você falaria para esses clientes? O que eu falaria? Eu vou falar o que eu falaria, não vou falar se eu fosse eles, eu faria a mesma coisa, tá? Mas se eu soubesse o contexto atual, vamos lá. Tem um projeto de lei que fala que as agências de viagem não precisam fazer estorno nenhum até acabar a pandemia. A gente foi a única empresa que vende turismo que não aderiu a essa lei, porque para mim isso é igual que o banco está fazendo, é a apropriação indébita. Se fosse pessoa física, isso dá cadeia. Então você comprou e eu não te devolver se você não quiser viajar por algum motivo. Então deixa eu entender com quem eu estou falando. Estou falando com uma pessoa boa ou uma pessoa de má fé. Segundo, se fosse há dois anos atrás, ou 3, ou antes de eu conversar com os clientes no domingo, eu ia responder, compra na CVC, compra no Decolar, compra no Booking. E tá legal que os clientes, eu falei isso, eu acho que eu fui arrogante, porque eu falei isso para um cliente que estava sendo muito deselegante, num grupo de, sei lá, centenas. Eu falei, cara, aí alguns levaram para todos. Eu falei, cara, pessoal, foi mal, errei, mas foi direcionado para essa pessoa. Então, há 2 anos atrás eu ia pensar isso, eu falaria isso. E terceiro, eu falaria que isso, se você pegar, olha no tempo, isso vem diminuindo cada vez mais. Fora esse caso fortuito, isso vem diminuindo cada vez mais. Então, eu falo aqui dentro que eu quero cobrar 0, e toda vez que a gente faz alguma coisa eficiente, que melhora muito a operação, eu fico assim, eu tento cobrar mais barato, porque é muito fácil falar, a gente quer que todo mundo viaje, que seja mais feliz, cobra 8 mil reais, qual brasileiro pode viajar 8 mil reais, 2 pessoas e o filhinho? Bom, apesar de eu ter uma empresa, no meio que eu cresci, poucos. E eu tinha pensado na coisa mais importante, acho que eu esqueci, que eu falei várias. Tá. Cara, tem 1.600 pessoas aqui trabalhando muito, todos os dias, para a gente, de fato, arbitrar o mercado. A gente mandou mais de 800 mil pessoas para Orlando ano passado. Toda a estatística é errada, tá? Inclusive essa que eu vou te falar provavelmente, mas essa é pouco errada. 85% nunca tinha saído do país. Alguns nunca tinham andado de avião, vários. É uma desculpa? Não. É uma prova de que é um número que condiz com o que a gente quer fazer. A gente quer, primeiro, make travel easier. E make travel easier, lucrativo, é muito fácil. Botando uma margem absurda, é muito fácil, mas isso é easier. Qual a coisa mais easier que tem? Cobrar mais barato. A segunda mais easier que tem, não mentir. A terceira mais easier que tem, cara, você não tem que imputar nada. E a quarta mais easier que tem, a gente não consegue, que é botar o Neuralink, que eu falei do concorrente nosso. E eu acho que dá para diminuir bastante, tá? Então, erros vão acontecer. Eu acho que o problema estaria se erros não acontecessem, tanto é que áreas aqui que erram menos são as que menos performam. Tem uma área que cara, fala um erro que vocês cometeram esse trimestre. Aí fala um erro que para mim é tipo assim, desculpa, eu falei assim você. Eu toquei no pé. Vou falar um erro grande que a gente aprendeu. O ser humano tem muito medo de errar. Para mim, o web, quase tudo na vida, é tipo tentativa e erro. E tipo uma simetria, tá? É sim, assim. Se tem um sorriso, o downside é desse tamanho e o upside pode ser muito grande. Se tem uma carinha triste, o upside, o ganho pode ser desse tamanho e você pode se ferrar. Depende.
Quando tem um sorriso, eu vou fazer. Eu vou errar. E às vezes o sorriso vai estar errado, eu vou estar achando que a carinha é assim, e ela na verdade é assim. E vai acontecer, mas se eu parar de fazer isso, eu paro de empreender. Porque se eu souber como é que vai ser meu dia daqui a uma semana, eu vou me sentir morto, sabe? Eu acho que quem trabalha aqui, que gosta de trabalhar aqui, sente o mesmo, assim. Então, e eu não faço isso olhando a nossa indústria, não. Eu faço isso olhando outras indústrias, outras coisas. E o legal é que a gente não inventa nada. A gente pega o que já existe e tenta trazer para o nosso mercado. Ou então, todo mundo fala que é inventar. Vou fazer uma coisa que ninguém fez. Não, a gente pega o que todo mundo está fazendo errado, é mais fácil. Então, todo mundo está fazendo errado em mentir para o cliente com coisas que só restam. Hoje não, estou fazendo certo, dá resultado. Porque, só que, cara, a mesma coisa que trouxe até aqui pode te matar depois. E é certo, no final das contas, é ético. A gente estava falando antes sobre ansiedade. Não. Então, para mim, a decisão é simples. A empresa vai quebrar por causa disso? Não. Vai crescer menos? Vai. Daqui a pouco pode crescer mais. E eu odeio falar nome de concorrente, mas vou falar bem. O Airbnb é o único que não usa essa prática no nosso setor. Todo mundo usa. Está ocupado? Todo mundo. Vamos dar só uma pausa que ele vai pegar uma mídia no carro. O que é mídia? É a mídia da câmera. O nosso... As perguntas. Eu vou te perguntar agora sobre aquele vídeo que você postou. Ah, boa. E 6 perguntas. Deixa eu só responder com uma resposta. Não, tô brincando. Ela me ligou e ela tá viajando. Tô bem, Aninha? Tô bem, galera. A gente cortou até agora, né? Não, porque antes, a Aninha, eu sempre pergunto, eu ficava nervosão, lembra? Por isso que eu pedi pra você subir comigo. Eu ficava nervoso, qualquer coisa que eu tinha que falar aqui no HU, aquele negócio que eu gravo toda hora. Pô, você não lembra disso? Eu sei, vai ficar nervoso, que eu odeio falar, todo mundo tá me olhando, por isso que eu não vou casar. Pô, vou casar, mas não... Caraca, ela vai me sacanear. Já vou poder soltar. CEO da Uber, a não ser pro casamento. Pode soltar. Pode, ela vai ficar feliz da vida. Não deixa. Não, Não, mas é brincadeira. você podia soltar com aquela mulher aquele filme Black Swan. Natalie Portman. Pô, soltar essa. Pode. Sobre o vídeo que você postou, né, no dia 11 de abril, qual a mensagem que você quis passar com ele quando você postou? Foi maneirão o vídeo, né? Viu? Primeiro esse vídeo, cara. Eu achei que ele tinha sido gravado em janeiro. Aí parece que foi gravado. Me confirma se eu posso fazer isso? Me confirma se eu estiver errando em dezembro, novembro? Eu achei que tinha sido em janeiro, foi em dezembro. E foi essa fera aqui, ó, é um fenômeno que gravou. Porque aqui a gente tinha muito... As pessoas falam o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. A gente tinha um board que controlava a empresa. Então, eu saí numa foto, tirei uma foto com a câmera da Ucrânia, nossa senhora, parecia que eu estava matando alguém. Aí veio o cônsul, a gente tem um escritório e uma parceria muito forte com Montreal, com o Canadá. Aí veio o cônsul do Canadá, não sei se a Aninha lembra, a gente descobriu que na conversa ele era descendente ucraniano, tirou uma foto, eu e ele com a câmera da Ucrânia. Aí, mandou bem. Aquele vídeo a gente gravou lá para ser interno e para ser meio que uma figura do que é um CEO. Porque vamos dar ali, tipo, o CEO convencional. Se você conhecer alguém, por favor, me fala, que entra numa live com um cliente normal, fica até 6 horas da manhã. Isso para mim é normal, porque
Se eu, aliás, muitas pessoas não querem os ônus, ou o bônus não quer o ônus. Quer direito e não quer obrigações. E aquilo ali foi meio que para dar uma provocada em como a gente é. Tá? Eu sou politicamente correto? Não. Se eu fosse, eu não estaria fazendo um barco autônomo tripulado, porque não tem lei que rege isso ainda, mas estão fazendo a lei. Porque é autônomo, elétrico e ainda limpa a lagoa. Se um prefeito trava isso, ou o governador, o presidente, o que quer que seja, pô, pelo amor de Deus, né? Você faria ou você não faria? Pô, que bom. Aí o vídeo, quando dessa confusão toda, eu não estava meio que muito focado em operar, foi antes de eu conversar com os clientes. Eu tinha pensado, cara, tá, deixa me baterem mais então, porque eu vou falar com o pessoal. Só que eu pedi para editar a parte dos clientes, que a parte dos clientes, na verdade, eu saio brincando, e que tá aqui, ele estava, aliás, te mostra depois na íntegra, ele sai brincando e fala assim, pô, vocês estão aqui de novo, querem viajar 890, porque tinha uma galera aqui que foi paga por um concorrente para ficar com aquela placa. Eu tenho um vídeo do cara falando, pô, cara, eu ganho R$60 por dia na marca da empresa tal, uma empresa física, começa com C. Aí o cara me deu, eu falei, porra, R$60. Eu falei, isso aqui, vou gravar a nossa conversa. Tô sendo, sinceramente, tô 1000% honesto, devo tomar bronca aí de todo mundo. E quando eu postei sem cortar, sem querer, a parte do cliente, que eu sabia que eu ia ter que explicar aquilo ali, só quem sabe o contexto, sabe? Eu fiz brincando, falei, tô brincando, pessoal, a gente vai continuar vendendo barato. Se eu estiver errando alguma palavra, não vai mudar o contexto nenhum. Aí quando eu postei, eu vi, sei lá, alguns minutos depois, eu falei, caramba, não vou tirar um negócio. E, na verdade, foi isso que aconteceu, assim. Algumas pessoas acharam que esse vídeo você acabou sendo um pouco debochado. Você acha que foi isso? Rolou um pouco de deboche? Esse vídeo, ele foi para debochado. Eu às vezes eu sou sarcástico, tá? Com quem normalmente é sarcástico também, ou então com muito sabichão. Então não vou citar o setor, mas sabe aquele cara que vai falar sobre a sua profissão? Ele lê um livro de um monge executivo num aeroporto e acha que sabe mais do que você. Eu acho que isso é uma arrogância bem grande, assim. Então, só que quando a gente gravou lá atrás, era para ser sarcástico e para mostrar nossa cultura, assim. Uma vez que eu estava ali, eu fiz uma coisa que, sendo uma empresa convencional, pode falar qualquer empresa, pode fazer até uma empresa pequena. Cara, não sei, eu fiquei preocupado na hora de subir, porque eu estava com a camisa do ET. Eu botei um casaco, assim. Acho que antes de se bobear, teve época aqui que eu não queria que eu botasse eterno, não sei. E tinha vezes, tá, no passado, que respondiam coisas assinando por mim. Uma vez eu li e falei, cara, não foi eu que escrevi isso. Pô, como assim? Não foi? Aí depois a gente mudou. Caramba, não fala por mim. E às vezes não deixavam eu falar porque sabiam que eu ia falar a verdade. Tem gente que não está acostumada a ouvir a verdade. Eu escutei isso de um cliente, assim, aliás, de vários. Isso é muito verdadeiro. Isso às vezes pode ser ruim para a empresa, mas no longo prazo eu acho que é bom. Aliás, eu acho que é bom no curto e no longo. Se todo mundo fosse assim, a gente não tinha um bando de vagabundo. Desculpa, pode cortar essa parte se você quiser, na política e em outros setores. Aí quando eu postei, foi para mostrar que aqui dentro
tem muita gente que tem uma nuvem ali, é pequenininha. Caramba, a gente pode olhar e falar, pô, a nuvem é pequenininha. A gente vai falar como se a gente fosse o maior cara de meteorologia do mundo. Essa nuvem vai não sei o que, chegar aqui, né? Avião. Igual no Covid. Cara, ninguém sabia o que era o Covid, quando ia acabar. Pô, quantos cientistas de Covid surgiram? Eu fazendo reunião aqui para ver quanto tempo ia durar. Eu ia pelo 10º andar, que é vazio aqui, ficava andando de um lado para o outro. Cara, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Tá. O que ninguém está vendo? Todo mundo está olhando para o tubarão. Eu não quero saber o tamanho do tubarão. Eu quero nadar mais rápido que os outros. Aí eu vi em 2 dias que um custo por clique do maior cara do mundo saiu de $3 para 3 centavos. Pô, caramba. No brainer, né? Vou ficar olhando para o tamanho do tubarão. Aí eu vi que as aéreas estavam tomando dívida com o BNDES a 30% ao ano. Nossa. E não estavam conseguindo, caramba, fazer pré-compra. Então, putz, acho que às vezes... E as pessoas desesperadas achando que iam ser demitidas. E o que o Covid, e que não sei o quê. Eu posso controlar o Covid? Não. Eu posso controlar o que eu faço durante o Covid. E o que eu fiz foi, ninguém vai ser demitido por conta do Covid. Teve gente demitida? Teve. Foi por conta do Covid? Não. No final do Covid, é horrível demitir pessoas. Eu falei no início de não usar tecnologia. Tinham áreas que a gente entrega uma tecnologia que você pode fazer o trabalho que você faz hoje 10 vezes mais rápido, mais eficiente, e que pensavam, caramba, se todo mundo fizer isso, vai ter demissão. Literalmente. A gente tinha boicote. Então, eu vi que a gente estava crescendo em headcount na mesma proporção que a gente estava crescendo em faturamento. O que, para mim, tem que ser o oposto. Se a gente está entregando, caramba, antes você era com machado, eu e você aqui cortando árvore. Árvore não, que a gente não vai cortar. Cortando, sei lá, quebrando pedra. Agora deram pra gente britadeira. Só que tem um monte de gente, a gente vai falar, caramba, a gente está quebrando isso agora em 2 horas. Ótimo, vai ter outro lugar. E se não tiver, vai para casa, estuda. Aqui tem uma biblioteca, tem estúdio de música ali. Conta piada. A gente fez um grafo para a Conlurb, porque é ridículo a rotina, o roteiro deles. Pode tirar o ridículo que vai parecer, pode deixar se quiser também, que é otimizar o tempo deles em pelo menos 1 hora por dia para poder chegar a 2. Aí o cara fala, e o que os garis vão fazer nisso? Meu irmão, vamos pro pagode, vamos beber cerveja, vamos ficar com a família, vamos estudar, vamos, sei lá, aquele da Sapucaí lá que vive rindo, vamos ter aula com ele de como é que você ficar sempre feliz daquele jeito. Não sei, faz o que quiser. Só que para um bonitão lá, não sei, acho que eles preferem gastar mais combustível por algum motivo. Preferem que os outros trabalhem mais por outro motivo. E parece piada, mas acho que a gente está falando de tempo, né? Morativo nosso é o tempo livre. E é bem decepcionante isso. E deixa eu te perguntar, o modelo de negócios de venda de passagem, hospedagem, se meio que você já falou um pouco sobre isso, mas só para... Isso daí você pode perguntar o que quiser, cara, porque... Esse modelo de venda de passagem, hospedagem, pacotes, todos abaixo dos valores, assim, né, do mercado, se sustenta financeiramente? Eu respondi ali. O que é o valor de mercado? Pega o meu computador rapidinho, se puder. Acho que vai ser bom. Se puder. Aí a gente corta essa parte e mostra, assim. Tá. Eu te mostrando, você vai entender. Se quiser dar uma pausa até o que eu acho que vai ser bem bom, assim, até para você, se eu não estiver explicando bem, para você me ajudar a explicar. Até para as pessoas que vão assistir a matéria para poder entender, porque tá. É que muita gente fala assim, cara, eu compro. Meu computador está aqui, não? Não. Então, pede qualquer um, entra no Metabase na boca de jacaré, se alguém tiver.
É o hardware. Pede o hardware, qualquer, pega, aqui já vem default, Rio, Cancún. Vou te explicar o que você vai ver antes. Você vai ver um gráfico do mesmo origem, destino e passagem por dia, a máxima e a mínima. Então, se você olhar isso no mercado financeiro, Petrobras, você vai ver a máxima foi 35, a mínima 32, fechou a 32,80 ou 33,80. Então a volatilidade dela foi de 35 para 32, pegar 10% mais ou menos. No nosso, você vai ver que às vezes aquilo que eu falei, a máxima foi 6 mil, a mínima foi 2 mil e a nossa média foi 3, estou dando um exemplo hipotético. É bem grande. Então, acho que eu mostrando isso, você entende. Sim. A gente está emitindo tudo na mínima? Não. Por quê? Porque high frequency trading, tipo, a gente está emitindo boa parte na mínima? Então, se a gente emitisse tudo na mínima, daria para cobrar bem mais barato. Porque eu estou falando isso de forma aberta, tá? Se eu tivesse um modelo que fosse muito fácil de ser replicado, eu estaria repensando. A gente está muito tempo tentando fazer isso, assim. Não, eu falo. A gente tem muito tempo. E se alguém tentar fazer, vai estar ajudando a gente. Porque às vezes são várias partes conectadas. Vou dar um exemplo. Existem 80 IATAs. IATA é a instituição que regula isso. E depois você entra escreve no Google ITA, espaço Matrix, espaço Google. Aí embaixo vai ser tipo um negócio de passagem do Google. Embaixo tem local de compra, Sales City. Aí bota Rio de Janeiro, ou então, aí depois bota Miami, depois você bota Porto. Mesma passagem, está arriscado você ver uma variância absurda da mesma passagem só pelo ITA. Perdão, pelo IATA. Isso eu não vou falar aqui porque essa é nova. Assim. Mas quando eu falei de opcionalidade de 8, 10, você multiplica vezes 80. A gente tem as 80? Não. Por quê? Porque você tem que ter empresa no país. A gente só tem empresa aqui no Canadá, Portugal. E está abrindo na Holanda agora. Então, tem muita coisa para arbitrar, assim. Muita. E eu vou te mostrar um negócio depois que talvez te ajude a entender. Para eles reescreverem um código assim, que é um monolito, é muito difícil, tem que começar do zero. E quando você perguntou se a gente era turismo ou tecnologia, a empresa aérea não é nenhum dos dois. Tipo assim, o CEO é uma empresa bem política normalmente, você só vê todas quebram, que nunca quebraram. O cara de revenue é um cara muito bom, só que você pega um cara muito bom, pega você para me entrevistar sem microfone, sem uma câmera assim, você vai dar o seu melhor, talvez não fique tão bom. Assim. Então, eles vão ter uma solução para isso? Vão. Quando eles tiverem, acho que a gente já vai estar fazendo outras coisas. Consegue dar o fechado quando ele vai mostrar? É esse, né? Quantos minutos faltam mais ou menos? A gente tem que... Assim, já tá chegando... Não, tranquilo, não tem problema, pressa não. É só porque eu... Não, porque o grupo de cliente, eu fico de perguntar se alguém quer falar comigo de 2 horas, tal, ou 1 hora, sei lá. Você quer que eu te mostre antes para você entender? Ele vai... Você quer que eu te mostre antes para você entender? O que acontece? Você quer ver primeiro para você entender ou você quer Não, ele vai falando e vai mostrando. Porque aqui, ó. Aqui, eu vou começar, vai mudar não. Entendi. Porque Fazer você não demais. pode aparecer, se você pudesse fazer. Então, eu posso fazer assim sem ela aparecer? Pode. Tá, então eu vou fazer você aparecendo, aí você vai entender, eu vou fazer você sem aparecer. Tá. Não, se quiser já tá fazendo assim, que aí... Não, mas você vai, eu quero que você entenda. Aqui, tá vendo? Esse dia aqui, 18 de julho, preço mínimo
operado, 7.800. Preço mínimo do dia, 2.700. Isso é o aéreo. Isso é Rio Cancún. Tá? Quer dizer, o mínimo, provavelmente não tinha lote. Mas se a gente é muito eficiente, a gente pegaria o máximo no mínimo, depois tal. É só aéreo. Tá? Hotel é outra coisa. Tá? Se eu explicar assim, de longe, você acha bom? Acho que entendi. Aí eu vou fazer então. Quer que eu repita a pergunta para você Não. poder. Não. Ele vai... Pode repetir, acho melhor. Que eu vou lembrar, eu esqueci a pergunta. Porque deixa eu explicar, né? Isso aí provavelmente não vai usar. Então o ideal é fazer um pico fechado só no computador. Então tá, então a gente deixa pro final. Você só fala então, aí você mostra assim o computador, que aí depois faz só um pico de apoio. Eu mostro aí rápido. Cortam. Não, eu vou aí com a câmera e... Mas aí precisa ser eu ou pode ser qualquer uma segurando o computador? Tá. Então assim. Aí depois eu tiro o computador? Pode ser. Tá. Qual é o seu nome? Desculpa. Então, respondendo assim diretamente, esses pacotes abaixo do valor convencional, né, de outras empresas, se sustentam financeiramente? Se você tem um 386, um computador 386, não. Ou então, se você fala que a sua próxima inovação vai ser para cloud, também não. Mas para a gente se sustenta no todo bastante. Por quê? Porque, vou mostrar rápido aqui, tá? Eu peguei aleatoriamente uma data de uma mínima de um preço Rio Cancún, 18 de julho, e o preço médio, tá, operado. A mínima está R$ 2.754, a máxima R$ 7.852. Tá. Isso daqui não é o mais eficiente nosso, tá? Porque a gente pode pegar isso até de mais fontes, etc. Mas 7 mil para 2 mil? Cara, eu acho que nem em licitação do governo a diferença é tão grande do preço real. Eu posso falar, desculpa, isso daí, como eu falei, eu sou bem honesto. Nem licitação do governo você vê uma diferença. Aliás, você até vê, na Lava Jato você viu umas de 300%, 800%. A gente pode fazer isso, botar o dinheiro no bolso, provavelmente não ia estar aqui, a gente não ia estar com problema nenhum, porque a gente, mesmo sem antecipação, a gente estaria com bilhões em caixa e ia estar lá num G5, tirando foto e investindo em empresa. Cara, que muitos empreendedores, pseudo-empreendedores brasileiros fazem isso e todo mundo considera isso um sucesso. Isso, para mim, é uma derrota. O que a gente quer aqui é mostrar que no Brasil pode ter um monte de empresa igual tem no Vale do Silício. Por quê? Porque, pega o FRJ aqui, eu visito bastante faculdade lá fora. Ela foi contratada, inclusive, pela uma visita minha na Georgia Tech. Aqui não deixa nada a desejar em Stanford, nada, só de estrutura, que no final acaba sendo beneficial, porque você treina numa estrutura precária, quando te dão o que a gente falou lá do lança-chamas, você brinca. E a gente trabalha mais, eu vou trabalhar mais que esses caras, porque no Vale do Silício, 5 horas da tarde, está todo mundo bebendo green tea, ou fazendo yoga, ou o Cooper. Eu vou trabalhar mais que esses caras, eu vou estudar mais que esses caras. Se eles estudarem mais, eu vou estudar mais 2 horas, 3 horas, 50 horas. Então não tem como a gente não ser mais eficiente como empresa só porque ele é americano. Tá? Você vê a Embraer. A Embraer, infelizmente, a gente não tem muito orgulho da Embraer. É até uma piada. Certos IPOs de empresa de tech, aspas, tech. Vou dar um exemplo, bom, não vou citar a empresa de tech, mas uma empresa de tech que manda um spam para dar desconto para os outros, valia mais que a Embraer, cara. Pô, a Embraer só de patente deveria valer mais do que essa pseudo... E essa empresa agora vale nada. Aí eu falo isso pro banco que fez o IPO, eu falo, cara, vocês estão fazendo uns IPOs aí que... Aí passa um tempo, as pessoas têm memória curta, aí uma das pessoas que estava em reunião me manda, bem que você falou, né? Aí manda a matéria que saiu, que a empresa vale no zero. Eu falei, você não deveria ser também
pensar, é porque você é corresponsável. Se eu mostro isso, caramba, você não podia ter feito isso, é bom de ter relação com certo banco. Pô, cara, é igual ver, todo mundo fala de diversidade, de tratar a mulher igual e tal, mas é igual ver alguém te destratar e ficar quieto, cara. Tem mulher aqui que sabe que eu não sou assim, aí vou, João é maluco, João fez não sei o quê. Pra mim, putz, maluco é quem acha que não é maluco ou quem vê certas coisas erradas ou é covarde, né? Que não sei o que é pior. Aliás, não sei, ser maluco é bem melhor. Eu prefiro ser o chorão do que ser o bonitão aí, que CEO da empresa que nunca dá a cara a tapa quando tem problema. E sobre mais um problema, muitas pessoas compraram durante a pandemia, né, pacotes e não conseguiram viajar até agora nesse pós-pandemia. O que aconteceu? Isso é um problema ou um benefício que a gente deu de não fazer, de fazer em estorno, a gente devolver, e o problema é... Porque para as pessoas, assim, na verdade, às vezes não é nem o estorno do dinheiro, é não ter conseguido... Tudo bem, eu vou te responder o que eu respondi para um engenheiro daqui, que é muito bom, mas ele não tem noção de ordem de grandeza. Você tem uma demanda reprimida de 1 ano. Quanto tempo foi a pandemia? 2 anos. Foi 2 anos? Tá. Melhor ainda, 2 anos. Aí essa demanda reprimida acaba. Pum. O que vai acontecer? A gente conseguiria resolver esse problema muito fácil. Se botassem sinal no céu para aviões, o Galeão, ao invés de, acho que 4 pistas, tivesse umas 40, e as companhias aéreas, ao invés de 2 voos, tivessem, ou 3, ou 4, ou 5, tivessem 10 vezes mais. Fora os hotéis, porque tem lugar que daria para os hotéis, tipo Miami, Nova York, nem sei Nova York, agora Jericoacoara, imagina. Então, pô, quem tiver a solução para isso, cara, por favor, me procura, que vai ser igual o problema do caixeiro viajante. Está contratado. E a gente, de novo, isso a gente não controla. Eu adoraria falar, eu tenho isso de demanda, bota mais 30 aviões. É complexo. Nem sei se a Embraer e todas juntas conseguem construir tanto avião assim. Então a gente postergou. Isso não acontece com um mínimo de pessoas. De novo, a gente tem 29 mil reclamações, a gente mandou 800 mil pessoas para Orlando no ano passado, 20 mil reclamações na história da empresa inteira, com 2 mil não respondidas. Vamos fazer percentualmente. Se a gente fosse 100 vezes menor, a gente teria 200 reclamações. É claro que o objetivo é chegar a 0, mas quando chegar a 0, se um dia chegar a 0, eu vou fazer alguma coisa para terem o que reclamar, porque se a gente não fizer, a gente não está tentando nada. Vou fazer até uma provocação, você pode botar para a mídia. Várias empresas, não vou citar nome de mídia televisiva. Você pega na África, aquela lá que é sócia da Tencent, eu não vou falar o nome, ou então a própria Tencent, que se reinventou. Pô, a Tencent hoje vale mais que o Google, eu acho. Era de mídia e impressa, televisão. A outra esqueci, da África lá, África do Sul. E a mídia não se reinventou. Continua sendo um bom negócio? Não sei. Acredito que o Google, o Facebook tem uns 500 vezes o valor da Globo. Não muito mais. E 0 endividamento. E nunca precisaram dar calote em BNDES também. Isso, não sei se pode botar. Aliás, eu não poderia deixar de falar isso, tá? Desculpa. Desculpa, Aninha. Não, desculpa, sorry. I can't do that. You can't take that. Clientes e hotéis que reclamam que não tem atendimento na UP. Como que funciona o atendimento ao cliente e parceiros da UP? Vamos no andar que eu vou te mostrar.
A gente tem centenas de pessoas atendendo. A gente tem um chat que é AI por trás, não é um chat que você fica respondendo, não é igual assim, e aí software, isso é legal, tá? Explicar. Você demora quantos meses para ter um filho se você estiver grávida? Quantos meses? 9. 9 mulheres demorariam quantos meses? 9, né? Elas não conseguem, 9 mulheres não conseguem ter um filho em um mês. É a mesma coisa com software. Bota 10 mil pessoas, eles não conseguem construir um software, um projeto 10 vezes mais rápido. Pelo contrário. Então, já tiveram várias entregas. Para você ter uma ideia, o time, que é uma menina excepcional daqui, que toca, chama Júlia, e o anterior a ela, que agora está em operações, chama Romário, que, caramba, são muito bons. Eles, no Covid, eram muito mais reclamação. E foi diminuindo ali, a gente chegava a uma fila de 800. Perdão, muito mais reclamação não, era o mesmo volume que a gente está tendo agora. Muito mais fila, espera. Agora, com volume semelhante, porque é mais afunilado, se pega uma fila, tem 160, a gente vê ali quando a gente saía, tem um monitor, e isso é muito graças ao time e a tecnologia que foi entregue, que foram 2 entregas boas. A próxima entrega é bem legal, que se você não entender, não precisa, se achar que as pessoas não entenderem, não precisa botar, mas é um gateway de atendimento, tipo o roteamento. Vou dar um exemplo. O atendimento é uma fila indiana. Tá o Eduardo querendo um cancelamento, eu sou o primeiro aqui, sou o atendente João Ricardo, e vou pegar o Eduardo. Só que eu estou fazendo muito bem tirar dúvidas sobre a Disney. E o cara que está em terceiro, que é o Ian, está fazendo muito bem o cancelamento que ele quer. Essa tecnologia, ela vai pegar o Ian para atender o Eduardo. E eu vou pegar, então, não é priorizar, é fazer quem está fazendo bem e vai mudando. Ao longo do dia, isso, cara, é igual uma estatística real que juiz criminal condena mais logo antes do almoço do que ao longo do dia. Por quê? Porque está com fome de mau humor. Isso seria legal, se fazer uma matéria sobre isso. Ou seja, o cara com fome, às vezes alguém é preso injustamente, talvez. Acabei de pensar nisso, mas... Tem sido também uma reclamação recorrente que a URB muda a data por conta própria da viagem. O que você tem a falar? De novo, pega o nosso volume, se acontecesse, você falou de reclamação, se acontecesse 1% das vezes, é um volume muito alto. Pode acontecer, pode. Está no contrato? Tá. A gente trabalha o máximo para acontecer, para não acontecer, trabalha. A gente consegue... Eu não falei sobre isso, mas por conta da pandemia, e não tiraram até agora, derrubaram uma lei que as aéreas pagavam uma multa se elas cancelassem voo. Se alguém de operações estiver aqui, ou se vocês conseguirem falar, me dá detalhe disso daí, se já voltou ou não. Ou seja, hoje, a aérea pode cancelar um voo que está indo hoje. O que a gente faz? Eu acabei de lembrar isso, porque mesmo sem isso daí, foi o que piorou. Acontecia, literalmente, de hoje, a gente ter que reoperar 500 pessoas que vão viajar depois de amanhã. 300, depois de amanhã. Por quê? Porque a aérea derrubou. E não paga nada. Não sei se voltou para pagar multa. Deveria pagar uma multa gigante. Muito grande. Ia facilitar. Aliás, se puder botar isso, bota, por favor. Vai ser bom para o cliente, vai ser bom para a gente e vai ser ruim para a companhia aérea. Nem vai ser ruim. Eu falei, ônus e bônus, né? Eles vão ter que ser mais responsáveis. E que se eu tenho uma regra dessa, eu sou uma pessoa
vou falar sem caráter, vou falar assim, boa índole, eu que só penso em lucro, o que eu vou fazer? Se o avião estiver vazio, eu estou nem aí, eu vou cancelar. Pô, vou fazer um voo, eu nunca faria isso. Nunca. O que eu faria era arrumar uma forma que eu não sei como. Se eu soubesse, eu faria uma companhia aérea, mas se a gente parar para pensar, a gente consegue chegar lá, ou não. Mas eu faria algo que fosse... Eu não tiraria benefício da lei, igual a gente não tirou do consumidor. De novo, quem tiver a mágica para isso, me fala, porque, pô, vai ser ótimo, cara. João, quando isso acontecer, 100 pessoas para amanhã não tem voo, cara, tem uma empresa que teletransporta essas 100 pessoas, vamos embora. Tem uma tecnologia nova que eu não sei o quê, eu vou fazer o teste para ver se eu chego lá. Mas não dá. Então, tudo que depende da gente e da companhia aérea também, e do hotel também, a gente tenta resolver do nosso lado, já sabendo que isso pode acontecer. Então, tem probabilidade de cancelamento de voo inesperado. A gente consegue, tem isso aqui. Às vezes muito alto. Só que qualquer algoritmo, se algo sai de 1x para 20x, ele demora a entender, porque pode ser um falso positivo. E quando isso começou, caramba, e se você mexe no modelo, você está inferindo alguma coisa. É bem difícil, assim. E não é difícil para a gente, não. Isso é difícil para machine learning como um todo, estatística como um todo. É como prever o tempo há 20 anos atrás. Era bem complexo. Hoje tem modelo que prevê o tempo igual a Fórmula 1. Vai chover daqui a 2 minutos. Chama Nowcast. Da DeepMind. É novo. E para finalizar a entrevista... Yes! Tô brincando. Tá boa. Essas perguntas estão muito boas. Estão muito fáceis. Se quiser fazer pergunta mais difícil, fáceis que eu digo... não fáceis, boas, mas não... Tá boa, não tá fácil não. Fácil foi, tipo assim, eu que eu tô tão acostumado a tomar pedrada 2 semanas. Botou o Zidane do meu lado, ali o Figo, não sei o que, eu posso correr menos. Ainda botou o Eduardo ali rindo, pô. A gente tá bem tranquilo mesmo. O que a Uber pretende fazer daqui pra frente para contornar esses problemas que os clientes vêm relatando? E que você, inclusive, comentou que já falou, assim, só pra você entender, na matéria eles provavelmente vão usar a sua frase. Podem usar qualquer coisa que eu falei. Para encerrar a matéria. Então, assim, você pode ser o objetivo. O que a Uber pretende fazer em relação? Você pode usar qualquer frase minha para encerrar a matéria, literalmente, até que eu falo da empresa lá. Repete a pergunta para eu responder. O que a Uber pretende fazer daqui para frente para contornar os problemas relatados? Vamos fazer o que a gente sempre fez em 14 anos. Focar no problema, tentar não se distrair com ruído e buscar solução que depende da gente e que não depende da gente, porque no fundo, tudo depende da gente. Até essa questão que eu falei com o banco que não depende da gente, sendo honesto, a gente depende da gente. Porque banco é uma opção. Tem outras 254, tem muitas, tá? Então, de novo, ter não só ter a responsabilidade, tá? E conversar com o cliente, principalmente com o cliente que a maioria, no final das contas, que é empático, aumenta essa responsabilidade de uma forma absurda. E se a gente não resolver isso, cara, em pouco tempo, putz, a gente é bem incompetente. Eu sou bem incompetente, tá? Eu vou tentar 800 coisas. Acredito que não vai ser necessário 800 coisas, mas acredito também que vai ter problema depois que a gente vai precisar de 800 coisas. Mas a gente vai estar mais cascudo. Se esse problema fosse há 3 anos atrás, putz, cara, eu estava preocupado. A gente já teve problema maior que esse, que não dependia. Aliás, dependia da gente, que era uma empresa que quebrou, não ia embarcar ninguém, era 20 milhões de reais. Na época a gente era bem pequenininho, a gente tinha menos do que isso em caixa. Eu resolvi o problema em
1 minuto, 2 minutos. Eu estava ferrado ali. Como? Levantando equity. Me ferrei. Mas eu resolvi o problema. Por que eu me ferrei? Porque eu levantei equity rápido, acabou que a gente perdeu o controle da empresa. Mas os problemas dos clientes foram resolvidos. E o meu também, depois de um ano. Depois de 296 dias de depressão e tentando voltar. No final, acho que se tiver vontade, espírito lutador e um time bom, a gente resolve qualquer problema. É só você ver o cara que nego fica chamando de maluco, de não sei o quê. O cara tá mandando foguete para Marte, tá mandando foguete para o espaço todo dia. Não satisfeito, esse foguete volta, pousa num barco. Não satisfeito, ele botou um carro elétrico que era impossível de fazer na ponta de um foguete e mandou para o espaço. Putz, se esse cara faz isso, ele é sul-africano, ele não é americano. A gente consegue resolver esse problema, tá? Então, é isso. Fui bem? Foi bem. Esse bem é um 0 a 10.